na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Bem-vindo a mais um programa da Geração Eleita. Hoje, quem vai apresentar o programa sou eu, a irmã Grace Benecu, a irmã Ana Késia, a irmã Roberta Belos. E nós vamos ter um tema bem interessante que nós vamos conversar e discutir aqui no programa. Antes de começar, nós vamos abrir o programa orando, pedindo a direção de Deus e para que a vontade de Deus se faça nesse programa e que Deus possa nos usar para transmitir a mensagem que Ele quer transmitir a cada um de vocês. Vou pedir para a irmã Roberta abrir com a oração. Amém. Senhor, estamos diante da Tua presença, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de poder transmitir a Tua palavra, Senhor. Jesus, toma as nossas vidas, Espírito Santo, guia, Senhor, esta programação. Que vidas, Senhor, venham a ser impactadas com a Tua palavra, Senhor. Transforma as vidas, Senhor, cura, Senhor. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmã Ana Késia, qual é o tema que nós vamos abordar hoje? Poder da palavra. Isso, o poder das palavras. E, para iniciar, nós vamos abrir com a palavra de Deus no livro de Provérbios 18, 21. Esse é o nosso versículo base, que é: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Na primeira parte do nosso programa, nós vamos abordar a definição das palavras, a questão científica das palavras, o que a ciência diz sobre a palavra, o efeito da palavra sobre o ser humano, sobre a mente, sobre o comportamento do ser humano. E na segunda parte nós vamos falar sobre as palavras como maldição. Na terceira parte, as palavras como bênção. E no final nós vamos concluir com um versículo e algum conselho, segundo a palavra de Deus, um conselho de como usar a palavra de forma proveitosa e como usar a palavra segundo a vontade de Deus. Amém. Então, iniciando com uma definição do dicionário, a palavra é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas. E esse grupo de fonemas tem uma significação.
Isso é o que o dicionário nos diz sobre a palavra. E a ciência tem algumas coisas, alguns estudos sobre o poder da palavra, o efeito que a palavra tem sobre o ser humano. E a irmã Ana vai ler um pouquinho o que nós achamos nas nossas pesquisas sobre o poder da palavra. Cumprimentos os irmãos capazes do Senhor, os ouvintes. Eu estava pesquisando e a ciência, né, os cientistas fizeram um experimento no Japão com 3 arroz. E um deles estava escrito obrigado, eu te amo. O outro estava escrito eu te odeio, seu idiota. E o terceiro era para ser ignorado. Durante um mês, eles fizeram esse experimento e o moço falou cada dia tava para cada planta. Chegou no final desse experimento, a planta, o arroz, né, que era a palavra eu te amo, tava bem fermentado. O outro tava preto, né, não vingou. O eu te odeio. E o que foi ignorado simplesmente ficou ali e embolorou. Aí a gente vê o poder que tem, né? A palavra É muito de curioso. A gente falar. E a gente sabe, pode parecer uma coisa boba, mas a planta é um ser vivo. Então, os efeitos... Imagina se as palavras têm um efeito sobre uma planta, como que será o efeito no ser humano? Por isso que a gente achou muito interessante esse experimento que eles fizeram. Então... Tem mais um. Tem mais um? Vou te falar. O outro foi em Dubai que eles fizeram, pra ver que é em várias partes do mundo Dubai. Que a palavra, né, eles sabem que a palavra tem poder. Isso é os homens falando, né? Sim. Isso é os homens, E num eles fizeram o efeito que o bullying gera nas crianças. E eles fizeram em 2 plantas, né? E uma planta eles falaram tudo que os adolescentes falam para uma criança que sofre bullying, falavam de mal, e a outra de ruim. De bom, bem. de bem. E aí, a mesma coisa, uma morreu, que é a que tava a palavra de maldição, e a outra viveu e ficou bonita, né? E é isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? É interessante. Eu gostei muito dessa pesquisa que fizeram. E nós vamos iniciar a primeira parte sobre as palavras de maldição. Então, irmã Ana Késia, a gente estava procurando o tema desse programa e a gente escolheu do poder das palavras. E com o passar do tempo, desde o momento que a gente falou sobre as palavras, até hoje, tudo que a gente ouviu foi como uma participação ao programa, ao script do nosso programa, as pregações, algumas palavras que a gente viu também, como postagem. Na consagração, o pastor Eliseu pregou sobre isso, e depois a irmã Ana Késia vai falar um pouco sobre isso. E, primeira coisa, as palavras de maldição. Qual o efeito que as palavras de maldição têm sobre nós? Primeiro nós, depois nós vamos falar sobre as outras pessoas. O que as palavras que você fala sobre a sua própria vida têm como efeito sobre você mesmo? O que as palavras que eu falo sobre minha vida têm como efeito sobre minha própria vida? E daí eu posso deixar a palavra para a Ana Késia. Se a irmã Roberta também pode falar, né? Pode falar. Sobre o que o pastor Eliseu abordou na pregação. Então, a gente estava na consagração, né? E aí, quando o pastor Eliseu começou a pregar, assim, eu fiquei, meu Deus. É a confirmação de Deus. A Roberta estava na minha frente, ela me olhou, assim, eu fiquei... A gente vê, assim, que é muito bom, né? Quando a gente vê que a gente está no caminho certo, na direção que Deus quer que a gente esteja. Sim. E o pastor Eliseu estava falando sobre a palavra de maldição, que muitas vezes a gente fala, né, para nós mesmos, mas eu sou um burro, sou um idiota, e aquela palavra mesmo inconscientemente, essa palavra faz efeito na nossa vida, porque a gente vai falar, mas não é só nós que a gente está escutando, né, há demônios no ar, há espíritos, então aquilo vai nos afetar. E ele falou também sobre quando a gente acorda de manhã, e a gente fala, o dia hoje vai ser
Aquilo, vai ser terrível. negativo. E ele falou, e é isso que a gente vai ver isso no decorrer do dia, porque a nossa palavra tem poder, né? E quando a gente fala assim, a gente acorda de manhã e fala, graças a Deus, o dia vai ser hoje maravilhoso, Deus. E ao decorrer do dia, parece que o dia fica pesado e a gente vai orar, meu Deus do céu. E é inconsciente, né? A gente faz isso porque a gente tá, às vezes a gente tá tão acostumado de o dia ser cansativo, ser pesado, mas só saber que a gente teve chance de se levantar e abrir os olhos e respirar, a gente que não conseguiu, né? Não acordou o dia, não acordou. Não, você acordou direito. E a gente teve a chance de, né? E a gente De acordar e falar, hoje o dia vai ser horrível. A gente tem que agradecer, porque... E às vezes a gente acaba botando a culpa em Deus, a culpa nos outros por aquilo que está acontecendo. E muita gente, a gente conhece, e nós muitas vezes fizemos isso. Pode parecer alguma coisa que não funciona, não tem efeito, alguma coisa banal assim. Mas as palavras têm poder. Tem certas pessoas que costumam fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa e dá errado. E começa a falar, tu é assim mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, Não tem jeito, eu sou assim, eu sou assado. E mesmo que as pessoas ao teu redor tentem te abrir os olhos sobre a tua vida, tu não consegue ver. Não consegue ver isso, porque vira um hábito, uma coisa hábito. atrás da outra. E teus dias vão acontecer segundo aquilo que tu fala. Quando eu levanto de manhã, eu falo assim, o meu dia vai ser muito, muito difícil, como foi ontem. O que eu espero que aconteça? Não tem... difícil. O que eu espero que aconteça? Vai ser... Vai ser difícil, mesmo que não queira. Mesmo que eu fale assim no ar, sem pensar. Porque a maioria das palavras ruins que a gente fala eu acho que 50% sem pensar. Porque se a gente sentasse para pensar sobre o efeito de cada palavra, a gente pararia. Então... Também nós vemos o poder da palavra de maldição dentro da família. Eu dou um exemplo. Depois as irmãs podem intervir. As famílias que, por exemplo, quando tem uma criança e as famílias, o pai ou a mãe quando a criança erra, começa a falar coisas ruins. Tu é burro, tu é isso, aquilo, tu não vai ser nada na vida. Tu vai ser que nem teu pai, tu vai ser como teu avô. Tu não tem jeito, tu vai continuar pobre, a nossa família é pobre, vai continuar assim. Essas palavras são palavras de maldição, porque não tem nenhum bem dessas palavras. E a gente repara, a gente vê exatamente as famílias que vivem desse jeito, proferindo maldição, insultos para os filhos, e essas maldições vão de geração em geração. O filho repete o que o pai fez na vida dele. O filho repete o que o pai falou para ele. Ele vai passando pro filho dele e o filho dele passando pro outro filho. E é assim que a gente vê. Né? Imagina uma criança de, sei lá, Toda 5 anos já tá ouvindo aquilo, chega na fase adulta. Por isso que a gente vê muitas pessoas adultas que são amarguradas por causa disso. Porque de tanto os pais, avós falarem palavras de maldição da criança, vai crescendo e aquilo vai ficando. Pra criança, pro adulto, aquilo ali já é normal. Uma coisa que na vida do cotidiano dela, ela tem que repassar aquilo para outras pessoas. Por isso que há chefes, muitas vezes, que a gente vê, né, testemunho de irmãos que falavam para o trabalhador, né, o irmão, tu não tá fazendo isso direito, tu não presta, não sei o quê. E se a gente no nosso dia a dia não para e não coloca um bloqueio naquilo, aquilo vai entrando e o diabo vai vendo que aquilo ali tá fazendo com que o crente fique mais complexado, vamos dizer assim. E fica naquele ciclo ali, não consegue sair. É o ciclo que o ciclo. Meu Deus. Ciclo. Estamos falando sobre ciclo porque foi abordado na palavra de oferta por nosso irmão Josias sobre os ciclos da vida. A gente permanece no mesmo ciclo quando a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, a gente não consegue entender a vontade de Deus, a gente continua rodeando no mesmo lugar. E
a gente tinha uma imagem aqui para representar, ilustrar a questão do ciclo, mas não vamos conseguir passar, porque não passamos antes para o irmão. Sobre as palavras de maldição. Vocês já encontraram umas famílias, assim, famílias ou pessoas que sofreram, dentro dessas famílias sofreram, eu vou chamar de abuso verbal, porque é uma maneira de abusar verbalmente dos filhos, né? E filhos que guardaram essa mágoa que dentro do coração, gerou o quê? Uma pessoa que sempre fala negativamente, tudo que ele pensa sobre ele é negativo, o complexo de inferioridade chega no centro. Um complexo tremendo de inferioridade, tudo isso cria uma doença, vamos dizer, emocional dentro da vida dessa criança. E quando a pessoa está cheia de coisas ruins, o que a pessoa tem para oferecer? Coisas ruins. Quando abre a boca, ruins. vai sair coisas ruins. Por isso que a palavra de Deus, vou parafrasear, diz que a boca fala do que está cheio no nosso coração. Então, tudo que está dentro de nós vai sair para fora. Se da nossa boca sair palavras ruins, é porque dentro do nosso coração está cheio de palavras ruins. Se da nossa boca saem palavras de bênção, palavras boas sobre nós e sobre os outros, é que dentro do nosso coração o nosso coração está cheio de palavras boas e coisas boas. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que É o que sai da nossa boca. Exatamente. Por isso, a importância desse tema, a importância da gente refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento conosco, nosso comportamento com os outros. A gente falou agora sobre o nosso comportamento com a gente, com nós mesmos. Agora, eu quero mudar um pouquinho o foco sobre os relacionamentos com outras pessoas, as palavras que afetam as outras pessoas da nossa família, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas. Vocês podem falar. E uma coisa que, antes, né, de a gente entrar nessa parte, Sim. tem em Provérbios que diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas, né? Então, Água a gente vive. não pode falar... Não pode sair da nossa boca duas coisas, né? Sim, a gente tem que se água esvaziar. amarga e água doce não podem sair da mesma fonte. Tá. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios 17, versículo 28. Tá com ele, né? Diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. E Salmos 4, versículo 4 diz: irai-vos e não pequei. Consultais no travesseiro o coração e sossegai. E o livro de Eclesiastes 3, versículo 7 diz: 13:7, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Meu Deus. É muito delicado. Nos relacionamentos, tende a piorar mais porque a gente está lidando com outras pessoas. Temperamentos totalmente diferentes do nosso. Criação, comportamentos, pessoas que não têm... Às vezes não tem nada a ver com a gente. E quando é alguma coisa sobre pessoas do mundo, que não sejam nossos irmãos aqui da igreja, parece que o cuidado Tem que ser dobra, maior. tem que ser maior. Tem que ser maior porque a gente tem que carregar o testemunho de Jesus conosco. Então, eu vou perguntar para a Roberta, já que vocês não estão falando. Roberta, tu já passou por um momento de conflito com alguém, que seja na igreja ou no mundo, ou no teu trabalho, na escola, alguma coisa assim. Um momento de conflito em que tu não vigiou e falou alguma coisa e tu viu o resultado daquilo na vida da outra pessoa. Se não lembrar, não tem tempo para pensar. Deixa pra ela que daí. Tá, Ana Kézia.
Tá, eu vou falar. Você fala. A gente até estava conversando ontem, quando a gente estava estudando. E onde eu trabalho, na orquestra onde eu toco, eu tinha uma colega, isso há 4 anos, eu tinha 14 anos. Então, eu recém tinha entrado na orquestra e eu tinha feito uma amizade com uma guria que tocava flauta. Toca flauta ainda hoje. E lá na orquestra tem a orquestra B e C. A e B. Perdão. E aí, a gente tava na orquestra B ainda. E aí a gente via a orquestra A tocar, que é a orquestra avançada, e a gente ficava, meu Deus, eles tocam demais, meu Deus. E a gente no intervalo conversando, e aí eu falei pra ela que a gente tava conversando sobre as flautas, e o guri da flauta toca demais, assim. E aí eu falei, aí ela falou, bem que a gente podia tocar uns repertórios melhores na orquestra B, né? Aí eu falei, mas eles tocam, né? Pra que eu ia falar? Aí eu falei assim, e aí eu, criança, né? Adolescente ainda. Ainda sou, né? Mas antes eu era um pouquinho mais. E aí eu pensei, eu não pensei antes de falar, e eu não conhecia bem ela. Não sabia o temperamento dela. E aí ela ficou super braba, porque ela entendeu que eu tinha falado que ela não tocava nada. Só que foi totalmente ao contrário. Eu falei assim, é que eles tocam no sentido de, tipo, eles já têm um tempo. Uma prática. Uma prática. A gente já recém tá aprendendo a tocar aqui. E quando a gente chegar lá, né? Que hoje a gente faz parte da orquestra A, né? Então, daí... E aí ela ficou um mês sem falar comigo, assim. Pra mais. E eu tentava, assim, eu falava, Deus, me perdoa, por favor. Aí depois a gente cresceu, né? E hoje... A gente tá de boa, mas eu consigo entender agora o jeito que eu tenho que tratar ela. Sim. Antes de eu falar alguma coisa, eu penso. Porque quando a gente fala, na real, a gente tá pensando na mente pra transmitir aquilo. Então, o trabalho da fala começa na mente. Agora que tu falou, tu abordou um ponto bem interessante, que eu não tinha pensado antes. Questão de palavra também. Depende muito da pessoa com quem tu tá te relacionando. Porque cada pessoa tem um temperamento. Jeito. Tu tem que tratar cada pessoa com um jeito. Por exemplo, alguma palavra que eu fale pra Roberta pode machucar ela e a mesma palavra falando contigo não faz efeito. Nada. Como vice-versa, né? Então, depende muito da pessoa com quem a gente se relaciona. Então, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas como elas são. Não, isso foi 4 anos atrás, né? Sim. Então, imagina, hoje ainda ela tem esse problema de, tipo, tu falar alguma coisa mais assim e ela não entender aquilo. Se tu fala num tom de ironia, às vezes ela fica assim, te olhando com uma cara de o mundo acabou, entendeu? Mas agora que tu sabe... Agora eu sei, aí eu paro, penso antes de falar, porque a gente, na hora de falar, a gente tá tão acostumado no dia a dia, falar e conversar, e que aí às vezes sai alguma coisa assim, eu, puxa vida, saiu. Não tem. Não tem. E o problema com as palavras é que elas não voltam. Não. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao falar. Porque a palavra, quando ela é solta, não tem como voltar para trás. Não adianta fazer nada. Não tem como voltar atrás. Porque eu tenho também um relato sobre alguma coisa que aconteceu. Uma falha nas minhas palavras com uma colega. Foi no ano passado, eu acho. Sim, foi no ano passado. Como eu dou aula, eu sou professora de inglês, eu dou aula de inglês em 4 turmas naquele colégio. Então, eu fico 1 hora numa turma, outra hora na outra turma, passando de turma em turma. E naquela vez, foi na turma de uma colega minha, no Jardim A, eu entrei e tinha uma criança especial, porque em cada sala no colégio onde trabalho, tem crianças especiais. Então, no momento que a criança queria fazer suas necessidades, a criança não é falante. Então, ela reage de uma forma que a professora precisa ver, sentir a necessidade da criança. E a criança tinha uma monitora. A monitora é a professora que cuida especialmente da criança especial. E o menino era autista. Então, a monitora dele saiu para o intervalo e ficou a professora com ele. E quando ele começou a reagir de uma forma para nos dizer que ele queria fazer a necessidade dele, eu entendi e eu avisei a professora titular. E ela acho que não entendeu, ou não levou a sério. E a criança fez a necessidade na sala. E ela começou a se desesperar. E eu falei assim, abri minha boca e falei. Eu te falei, eu te avisei.
Se fosse eu até hoje eu tô revivendo isso, porque foi uma coisa que depois eu parei assim, fiz uma coisa ruim, acabei de errar. Porque eu falei assim, a outra entende a criança, mas é normal que a outra entendesse a criança, porque ela é monitora da criança. E eu falei, a outra, ela ia entender na hora que a criança quer. Quando eu falei isso, foi. Não tive mais como ir atrás. Eu vi, a reação dela na hora foi uma reação ruim. Eu me segurei, eu sabia que naquele momento não podia falar mais nada, já tinha estragado já. Então era para fazer uma ré, esperar ela se acalmar. E como eu não demorei muito na sala dela, eu tinha que passar nas outras salas para dar aula, eu esperei, fui para casa, pedi perdão para Deus, e eu falei para Deus que ia voltar, pedi perdão para ela. Eu voltei no dia seguinte, eu subi na sala dela e ela estava saindo e parei ela e falei assim, eu preciso te pedir perdão por alguma coisa. E eu pedi perdão, abracei ela e ela ficou muito emocionada porque ela disse, se fosse outra pessoa, ela não ia fazer isso. Eu falei, mano, normal, né? Eu preciso que Deus perdoe meus pecados, não vou levar isso para... Mas ela não vai entender. Então, eu abracei ela e foi uma lição de vida. Uma lição de vida, realmente. Uma lição de vida. Com meus colegas, eu não abro mais minha boca assim, falando as coisas. Porque eu não pensei que ela ia se machucar. Se eu soubesse que ela ia se machucar, eu nunca teria falado. Então, tudo que a gente faz tem um efeito, que seja coisas boas e coisa ruim. Por isso que a gente precisa cuidar das nossas palavras. Exatamente. Aqui um versículo interessante que fala sobre os testemunhos que demos. Provérbios 12, versículo 18 diz: Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Tem vários versículos da Bíblia. O livro de Provérbios está cheio. Tá em choque. O livro de Provérbios está cheio de provérbios sobre palavras, sobre a postura do ser humano, do crente, nas coisas que ele fala. Tem o livro de Mateus também, que fala, Mateus 15, 18 a 19. Ana, se quiser ler para nós, por favor. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios e os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo sai de dentro de nós, porque o nosso coração precisa ser limpo para que as palavras também sejam limpas. A irmã Roberta, poderia, por favor, ler os irmãos que estão nos acompanhando no chat? Tem muitos irmãos, muitos. Posso ler? Sim, claro. É só início. Jesus Christ. Está Glória conosco a a irmã Valquíria Pinheiro, Deus Glória a abençoe. Deus. A irmã Prisca, a irmã Natiele, a irmã Rode, a irmã Sheila, a irmã Fernanda Clavígio. Glória a Deus. A família Feliz também está conosco, glória a Deus. Ivoneide Machado também, glória a Deus. A irmã Rose Belico, a irmã Janete, a irmã Carla de Oliveira Jardim também está conosco, glória a Deus. Marley Líbio, glória a Deus. A irmã Laura Ávila, glória a Deus. A irmã Duda Rodrigues, a irmã Alice Fagundes, a irmã Franciele, glória a Deus. O irmão Jorge Wolf? É isso aí. A irmã Valdirene, glória a Deus. A irmã Adriana, a irmã Tainara, o irmão Jonas Kemuel, a irmã Isabel, Glória a Deus. o irmão Natan, Glória o a Deus. evangelista, pastor Natan, a irmã Lisa, o irmão Carmelito, glória a Deus, o irmão Lucas
Araújo, glória a Deus. Irmã Ulda da Silva Fiuza, glória a Deus. Irmã Kimberly, o irmão Ezequiel, o irmão Antônio Salgado, o irmão Rudimar, a irmã Ana Guimarães. Ah, é verdade dela. Já me esqueci. É meu pai. Rudimar, é o meu pai. A irmã Ana Guimarães, a irmã Simone Fonseca, Gentúlio Ramos Júnior, glória a Deus, Cledinei, o irmão Pedro, Glória a Deus. Irmã Fernanda já foi, irmão Marcos Miqueias, a irmã Edith, a irmã Rosana, glória a Deus, a irmã Cristiana Miller também está conosco, a irmã Rebeca Moraes, a irmã Carla, o irmão Ronei também está conosco, glória a Deus. A irmã Lília Maria também está conosco. E a irmã Lisa Rima também está conosco. E a irmã Jeane Ramires também está Glória a conosco. Deus, Glória a muita Deus. gente no programa. Irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos interagirem com a gente, porque é um tema que quase todo mundo teve uma experiência. Se os irmãos quiserem, por exemplo, colocar um relato no chat sobre alguma situação que passaram referente às palavras com as outras pessoas, palavras proferidas que feriram outras pessoas ou que criaram algum problema, vocês podem escrever que a gente vai ler. Amém? Vamos lá. Então, a irmã Ana Késia, tu lembra de mais alguma situação? Porque eu não quero passar dessa parte sem dar tudo que a gente pensou sobre o tema. Bom, não é comigo, né? Sim. Mas é com a minha mãe. E minha mãe, quem sabe aqui da sede, ela vende de tudo. Multiuso. E uma cliente dela, ela tava devendo e aí a mãe foi cobrar. Sim. E a pessoa, né, a cliente dela tava passando por muita dificuldade. E a mãe não sabia, né? Ela não vai adivinhar que a cliente tava passando, né? Sim. E daí, a pessoa falou, assim, umas coisas pra ela e a mãe falou, Deus, me perdoa, porque não era o tempo certo, né? De falar com a pessoa. E aí, no fim, a mãe foi lá, pediu perdão, a pessoa pediu perdão também. E no fim deu tudo certo. E aí a gente vê, né, que há tempo até pra falar. Porque às vezes a pessoa tá não tá no dia bom, aconteceu coisas talvez na família, no trabalho, faculdade, escola, enfim. Uhum. E aí a pessoa chega lá e a pessoa já tá toda errada, e aí vem uma A pessoa pessoa muitas e vezes descarrega desconta. mais. Isso. E aí a pessoa vai descontar em quem, né? Porque às vezes quem a situação que aconteceu não tá ali no momento, tá na casa, tá longe, e a pessoa vem e a pessoa vai descontar naquela pessoa que falou, né? Uhum. E aí a gente vê que há tempo, que nem em Eclesiastes diz, há tempo de falar também, há tempo de se calar, então... A gente não anotou esse versículo, né? A gente já tinha em mente isso. Da mesma forma que a gente tem que cuidar com o tipo de pessoa, a pessoa com quem a gente está falando, do mesmo jeito, nós temos que cuidar com o tempo de falar. Porque se nós falamos fora do tempo, vai gerar um efeito negativo. Se nós falarmos dentro do tempo, mesmo com umas palavras, sim, que não se encaixam, eu acho que o resultado é menor, o estrago é menor que quando a gente fala tudo fora do tempo. Eu tenho também uma experiência dessa que eu tinha que cobrar uma irmã sobre um valor que ela me devia, mas a irmã estava passando por um momento de mudança, ela precisava se mudar e ela estava lutando na área financeira. E toda hora que eu pensava em cobrar, eu parava assim, parecia, eu não sentia que era o momento de falar com ela. Eu parava uns meses passaram, daí eu meio que desisti de cobrar. E a irmã me parou um dia e ela quis fazer o pagamento de outra forma. Então, não insisti sobre dinheiro, mas de outra forma, eu vou pagar assim. Então, eu entendi a situação da irmã. Imagina se eu fosse lá falar com ela com toda a razão, porque eu tenho razão de cobrar o dinheiro por algum serviço que eu fiz. E vou lá, esqueço
que é uma irmã em Cristo, vou lá cobrar, não me importa se ela está passando isso, aquilo, eu preciso do meu dinheiro. Seria uma... Não seria uma ação de crente, de alguém que tem Jesus no seu coração e que diz que tem amor com seus irmãos, cobrar lá sabendo da situação financeira da pessoa. Então, tudo que a gente fizer, nós precisamos fazer com sabedoria dentro do tempo. Dentro do tempo. Falar fora do tempo sempre gera um conflito, gera coisas negativas. Nós vamos pedir para o irmão João, que está na técnica. Vamos tirar um momento de pausa para depois voltar. E os irmãos podem aproveitar para mandar seus relatos no chat, que depois nós iremos ler. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente. Deus tem um plano traçado pra tua vida. Nada pode impedir a sua mão. E Ele sempre está disposto a mandar vitória. Ele diz: é o momento de eu agir, e uma providência vou mandar aqui neste lugar. Quando Deus decretar a tua vitória, sai da frente toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir, coisas que não são, Ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar, Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová. Quando Ele entra na guerra é pra vencer, Ele tem poder da vitória pra você. Oh, quantos almejam a vitória dele aqui nesta tarde? Uramão, darabassuíra, mão, darabagai, adore esse Deus. Hoje é a tarde da tua vitória. Ele diz: nesta tarde é o momento, eu vou agir, e uma providência vou mandar aqui nesse lugar. Quando Deus decretar a tua vitória, sai da frente toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir, coisas que não são, Ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar, Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová. Quando Ele entra na guerra é pra vencer, Ele tem poder da vitória pra você. Eu sei que toda enfermidade hoje vai ter que sair. Ordene agora e veja o inimigo fugir, pois Deus está presente aqui neste lugar. Eu sei que de mãos vazias não sairemos aqui. Levante as mãos agora para receber e veja o teu impossível acontecer. Quando Deus decretar a tua vitória, sai da frente toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir, coisas que não são, Ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar, Ele é Senhor e cumpre. Quando Ele entra na guerra pra vencer, Ele tem poder da vitória pra você. A vitória é tua nessa tarde, Ele tem poder.
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui no nosso programa. Antes de continuar, nós tivemos uma conversa agora há pouco tempo e a irmã Roberta contou uma experiência da mãe dela referente à questão da palavra, a questão da parte que falamos sobre palavras de maldição dentro das famílias que são passadas de pai, de mãe a filho. Ela tem uma experiência muito interessante que a mãe dela passou na infância, que ela vai contar aqui. E eu acho que os irmãos vão ser bem edificados pelo testemunho dela. Bom, a minha mãe... Tá saindo som aí? Uhum. A minha mãe, ela teve uma infância bem complexa, não foi uma infância muito fácil, porque no tempo antigo a gente sabe que é bem diferente da infância de hoje em dia. E o pai dela era muito rígido, ou seja, meu avô, né? Ele era muito rígido com todas elas. Ainda passou um tempo e ele preferia palavras negativas. Tipo, tu nunca vai conseguir ser nada, tu nunca vai conseguir nada. E ele era também racista também. Porque tu é preto, tu nunca vai conseguir nada. E daí passou um tempo, a minha mãe veio bem nova, eu acho que ela tinha uns 15 anos, se eu não me engano. Uhum. Ela veio trabalhar aqui em Porto Alegre. Daí, enfim, se casou com uma pessoa que não era cristã. E a minha mãe, ela já conhecia a palavra, porque o pai dela já era cristão. Eu acho que era da Assembleia. Uhum. E aí a mãe teve um casamento bem frustrado, onde ela sofria agressões do esposo. Não foi algo muito fácil. E daí com isso passou, aconteceu o divórcio e tudo mais. E a minha mãe conheceu meu pai. Uhum. Daí eles não eram cristãos ainda. Só que a minha mãe, ela ainda carregava aquela raiz de amargura, sabe? Ela não conseguia perdoar. Perdoar as palavras. Isso, e a maioria das irmãs dela já tinham perdoado. As irmãs dela já eram cristãs. Uhum. E aí passou um tempo, o meu pai, a qual hoje eles são casados, o meu pai tinha descobrido que ele estava com câncer. E ele estava com câncer nos rins. Um rim dele estava parado. E esse não estava com câncer. E o rim que estava funcionando é o que estava com câncer. E ele tinha que tirar o rim que estava com câncer. Com câncer, isso. Estava funcionando. E aí a mãe falou, não, é o seguinte, então vamos começar a ir na igreja. E a mãe começou a frequentar a igreja. E nisso a mãe fez um propósito, daí o pai falou assim, a mãe fumava, né? Daí o pai falou assim, não, eu prefiro te ver na igreja do que te ver fumando, porque meu pai não gostava muito, né? Uhum. E aí eles começaram, enfim, o pai recebeu a cura, depois passou um tempo, a mãe já estava participando na União Feminina, e ainda a mãe com aquela raiz de amargura, ainda não conseguia perdoar. Porque as palavras têm tanto poder que as pessoas podem carregar anos pra te ver, e isso aí era da infância. Quem sabe, muitas vezes a gente profere palavras sem pensar na nossa emoção e a gente acaba ferindo pessoas. Uhum. E quem sabe isso aí não vai ter um fruto muito bom, não. Enfim, a mãe já estava participando na União Feminina e ela estava num culto. E aí o meu avô estava lá em cima do púlpito. Eu não sei se o culto estava falando sobre o perdão, eu não me lembro, mas eu sei que ela me contou o relato. Isso. E aí Deus deu graça para ela que ela foi lá em cima do púlpito e pediu perdão. E ela conseguiu liberar o perdão. Daí passou. A minha tia tinha convidado ela para ir numa campanha. E aí ela sofria muitas dores na coluna. E aí nessa campanha ela foi. Daí depois ela voltando, a minha tia falou assim, tu não tem sentido mais dores nas costas? Eu pensei, não. Daí já sumiu. Ela nem se lembrava mais das dores. Então, assim, o poder também que tem o perdão. Quando a gente libera o perdão, quando a gente quebra esse ciclo, a gente recebe muitas bênçãos do Senhor que a gente fica assim, eu tava pedindo há anos. Quem sabe a minha mãe já estava clamando por cura. Quem é que não quer ser curado quando a gente está sofrendo de uma enfermidade? Tudo que a gente quer é ser curado. E a minha mãe sofrendo ali anos com aquela dor ali. E quando ela liberou o perdão, ela conseguiu receber aquilo que ela estava pedindo para Deus. E quem sabe, tem muitos ouvintes aqui que têm pedido uma cura ou têm pedido vitórias e não têm conseguido receber
essas bênçãos do Senhor, porque muitas vezes tem raiz de amargura e essa raiz de amargura nos impede de avançarmos no mundo espiritual, tanto no mundo físico. E para te ver que essas palavras, ela não afetou somente a alma da minha mãe, ela afetou também o físico. O físico. Exatamente. E aí, muitas vezes os jovens ficam frustrados, querem sair da igreja, mas muitas vezes essas palavras que muitas vezes nós recebemos, negativas, muitas vezes serve até pra gente saber entender a dor do próximo. Porque se a gente não passar pela dor, se a gente não passar pela aflição, a gente nunca vai saber o quão doloroso é aquilo ali. E isso foi uma coisa que eu levo pra minha vida, sabe? Já aconteceu também na minha vida que eu tive que me humilhar e pedir perdão em momentos que eu estava certa. Mas, na verdade, o Espírito Santo falou, não, tu criou uma raiz de amargura, tu vai lá, te humilha e perdoa essa pessoa. Porque tem também a palavra que fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Muitas vezes, Deus ele pede uma coisa tão simples para nós, que é só nós nos humilharmos, pedir graça para Deus. Claro que não é fácil a gente perdoar, quem sabe, palavras que foram proferidas no passado e a gente carrega até hoje. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente fica assim, por que eu não estou conseguindo... A gente não consegue entrar nas bênçãos que Deus tem para nós, porque a gente tem alguma coisa que tem que cortar um ciclo, tem que cortar uma ligação com o passado, com as mágoas que estão dentro de nós. Exatamente. E até na nossa convivência com nossos irmãos, a gente não entende por que ela age dessa forma. Por que ela... Eu, por exemplo, eu com a minha mãe, mãe, não sei por que a senhora me trata dessa forma. Daí, quando ela foi sentar comigo, contar a história dela, eu pude entender. Minha mãe é a ogra. Às vezes a gente brigava. Mãe, eu não te aguento mais. Ela disse, eu também, tô uma peixe. E a gente ficava se bicando, sabe? A gente nunca conseguia se entender. Mas quando eu sentei e ouvi a história da minha mãe, daí eu fiquei assim, a mãe passou por tudo isso e eu, em vez de me colocar no lugar dela, eu não me coloquei. Eu ficava assim, meu Deus, mãe, por que eu age dessa forma? Senhor, me ajuda. E Deus, ele vai nos ajudando a superar isso. Porque se não for o Espírito Santo para curar esses traumas, para curar essas palavras que muitas vezes ficam na nossa mente, até... já aconteceu muitas vezes que eu não conseguia perdoar. Eu subia em cima do púlpito, recebia a oportunidade e aquelas palavras ficavam na minha mente. E isso me impedia do Espírito Santo me usar naquela hora. E, tem várias situações também que são bem complexas. E da mesma forma que a gente tem que cuidar muito com as palavras que falamos para os outros, nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Exatamente. Se blindar com a palavra que vem sobre nós. Por quê? Porque a gente tem controle do que... Podemos ter controle com o Espírito Santo, nós vamos falar isso adiante. Podemos ter controle sobre as nossas palavras. Mas a palavra do outro, será que a gente tem controle sobre a palavra daquela pessoa que está falando conosco? Não. Geralmente, não. A gente não tem controle sobre a palavra do outro. Por isso que nós precisamos nos blindar e não deixar o nosso coração aberto para descer alguma palavra ruim que possa gerar uma raiz de amargura, porque depois a raiz de amargura é muito difícil lidar com isso. E por experiência eu sei que é uma coisa muito difícil. Por isso, de início, nós não devemos que botar uma blocagem a isso para que nosso coração não seja uma esponja para absorver as coisas ruins que vêm do ambiente exterior. Vamos agora falar sobre as palavras de bênção. Aleluia. As palavras de bênção que precisam ser uma prática da nossa vida. Porque a palavra de Deus quer que o crente, nós que somos cristãos, que somos jovens, sejamos uma fonte de bênção para as pessoas que nos rodeiam. Nós podemos ler no livro de... Deixa eu só achar aqui. Tiago 3, versículo 11 a 12. Tu achou? Tá, pode ler.
Diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Assim tampouco... é 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A Bíblia tem tudo para nos mostrar o caminho. A Bíblia fala de todos os assuntos da nossa vida. Quando nós procuramos, nós encontramos na palavra de Deus. O livro de Mateus 15, 18 a 19 diz: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém tropeça no falar, tal homem é... Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Então, as nossas palavras são... A palavra é tão poderosa que se a gente conseguir colocar, controlar, botar um freio à nossa boca, o livro de Mateus diz que nós somos perfeitos. Então, o que faz de nós pessoas imperfeitas, a maioria das coisas é por causa do nosso jeito de falar, das nossas palavras, da nossa língua. E como sair dessa vida de prática de palavras negativas, de palavras ruins, de palavras de maldição, às palavras de bênção? Como ser humano, eu acho que não tem uma solução eficácia para uma pessoa parar de falar coisas ruins para falar coisas boas. Não tem uma transformação genuína. Se o Espírito Santo não intervir, não tem aquela transformação genuína. É uma coisa, uma prática, um treino humano que não tem, às vezes não tem finalidade boa, porque a pessoa acaba voltando nos mesmos erros. E nos relacionamentos, Ana Kézia, como que nós podemos praticar o nosso... Deixa eu tentar reformular a frase. Como nós podemos usar as nossas palavras para abençoar o nosso próximo? Como nós podemos usar as nossas palavras para enfatizar as coisas boas nos outros, em vez de falar mal, de pronunciar palavras ruins sobre elas? Acho que vai ser agora pensando. Proferindo coisas boas, né? Que nem a gente estava conversando ontem, e a irmã Ivoneide deu uma luz pra nós. Sim, a irmã Ivoneide participou um pouco. Ela estava comentando sobre muitas vezes a gente olha pra uma pessoa, mas a pessoa tem 8 defeitos. E tem talvez 2 coisas boas, ou vice-versa. Mas a gente só vai ver aqueles defeitos e não vai ver as coisas boas. E o problema não é só ver os defeitos, é abrir a boca e falar sobre isso. Então, eu acho que é a gente pensar, né? Sim. Antes e pedir graça pra Deus, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa e às vezes a gente comenta com outra, né? Tu viu? Aquele tal irmão, aquela tal irmã. E a gente fala, às vezes, sem pensar, assim, porque às vezes a gente tá na roda de amigos e... A gente não mede as consequências. E talvez a gente não... Aí que nem a Roberta falou, a gente não se põe no lugar daquela pessoa pra ver o que aquela pessoa tá passando, porque podia ser a gente no lugar daquele jovem, né? Podia ser a gente passando por aquela situação e a gente não pensa, né? Antes é algo que a gente fala assim... Sai falando. Sai falando, a gente não mede as consequências, né? Porque às vezes a gente pode evitar. Muitas coisas a gente pode evitar, assim, que a gente não precisava falar, e a gente vai lá, fala e gera uma tempestade no copo d'água que não tinha necessidade. Se a gente parasse, talvez uns 5 segundos naquele momento já ia poupar muita coisa. Se eu falar isso, vai dar ruim. Vai dar. No que vai edificar eu ficar falando do meu irmão? Às vezes é bem preferível ficar em silêncio do que abrir a boca e dar um comentário. É a lei da semeadura. O silêncio fala muito mais. Que a gente pode fazer humanamente é se educar para pensar antes de falar, humanamente. E com o Espírito Santo, Deus nos dá a paciência. Hoje, na IBD, o irmão Paulo Robson falou sobre a lição... Deixa eu ver o número da lição. Na revista Edificando o Relacionamento à Luz da Bíblia. A lição foi a lição 5.
onde nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Como a gente pode edificar os nossos relacionamentos à luz da Bíblia? É procurando ser cheios do Espírito Santo. Procurando ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos comunica o fruto do Espírito, que é, hoje ele explicou um pouquinho sobre o fruto do Espírito, que não é os frutos do Espírito, é um fruto só. Como é, por exemplo, uma fruta, por exemplo, que é... Como que se chama a fruta? Vamos dizer uma laranja. A laranja tem vários gomos. E dentro... É bergamota. Estava procurando o nome. É bergamota. A bergamota tem um monte de gomos. Esses gomos variam segundo o tamanho de cada um. E o fruto do Espírito é uma a bergamota é uma ilustração disso. Dentro da bergamota tem vários gomos que eu posso chamar de longanimidade, mansidão, benignidade, verdade, paz, humildade, amor, perdão, paz, alegria, domínio próprio. Tudo isso se encontra nesse mesmo fruto. Quando nós buscamos a Deus sobre o fruto do Espírito Santo, Deus nos abençoa com todas essas qualidades. E nós acabamos tendo sabedoria na hora de falar, sabedoria na hora de lidar com o nosso irmão, sabedoria na hora de fazer um comentário e saber ficar em silêncio quando a gente percebe que esse comentário não vai edificar a pessoa, e saber dar conselho em situações, por exemplo, que alguém está passando por dificuldade. Às vezes a gente quer ajudar e ao falar a gente acaba atrapalhando mais do que ajuda. Então, com a sabedoria do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, a gente sabe que se Deus não me deu uma palavra naquele momento, eu vou me calar, eu vou ficar em silêncio até que eu tenha uma palavra de Deus para reconfortar essa pessoa, para não piorar a situação dela. Então, eu achei muito interessante todos os estudos que a gente teve esse final de semana, para que a gente entender a importância do controle das nossas palavras. Glória a Deus. Irmã Roberta, fale, irmã Roberta. Sim, irmãos. Eu acho que chegaram mais irmãos, pode ler. A gente parou na irmã Jane, né? Uhum. A irmã Marinete Pereira também está conosco. Glória a irmã Deus. Emília, minha prima. A irmã Cíntia, acredito que ela é de Santa Catarina. O irmão Cleidinei também deixou ali em Provérbios, capítulo 25, versículo Deixa eu procurar 11. Tá aí já. 25:11. Tá. Sim. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Eu estava vendo o versículo próximo. Vou ler de novo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Como a gente conversou sobre isso, a questão do tempo, a importância do tempo no momento de falar. Deus abençoe, irmão Cleidinei. Deus abençoe. A irmã Janaína Correia também está conosco, glória a Deus. Jesus. O irmão Bruno Saldanha, eu creio que já é Bruno, esse é o meu colega. Irmão Bruno, eu creio que já é nosso irmão. A irmã Tamara Castanho, glória a Deus. A irmã Cleidineia também está conosco. A irmã Ellie Grace, glória a Deus. Jesus. A irmã Daiane Flores, o irmão João também, de Arroio Grande, também está conosco. Glória a Deus. A irmã Júlia também está conosco, da área Glória a Leopoldina, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Carla Janaína, o irmão Pascoal, é Pascoal? Ou é Pascal? Eu acho que é Pascal. O irmão Pascal também está conosco. A irmã Kimberly Mauro também está conosco. A irmã Graziele Santos também está conosco. A irmã Priscila Vieira, glória a Deus. A irmã Marissa Rocha. A irmã Tayane Souza, glória a Deus também pela vida dela. E acredito, a irmã Duda Brito também está Glória a conosco. A irmã Samara,
a irmã Thalita, a irmã Rita Raquel Belos. Ah, minha tia, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus, muita gente. Glória a Deus. Cada testemunho edificante. Eu estava pensando ainda no testemunho da mãe da Roberta. A questão das palavras é um assunto muito delicado. E quando estávamos preparando o programa, o tema nos mandava em vários assuntos. Se a gente fosse abordar tudo que a gente pensou em abordar, não ia conseguir terminar o programa hoje. Então, eu gostaria que fizéssemos uma oração, pelos pedidos de oração pela nossa juventude, a sede, e pela juventude em geral. Nós vamos fazer uma oração pela consagração que vai ter, agora é o pré-retiro que vai ter no dia 7, para que Deus possa se manifestar naquele retiro, que Deus possa tocar a vida de vários jovens, salvar a vida dos jovens, e que Deus possa se manifestar a sua glória em nosso meio. Então, eu vou orar por esse assunto e a irmã Ana Kézia vai orar pela liderança da juventude da sede. Por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento. Deus, te apresentando, Senhor, a juventude geral, Senhor Jesus, nós oramos, Senhor Jesus, pela geração eleita, essa geração, Senhor, que foi, Senhor, eleita por Ti, Senhor, uma geração que não merece, nós não merecemos essa escolha, Senhor, mas o Senhor quer nos usar, Senhor, para ganhar almas desse mundo, para ganhar jovens, para ser testemunhas fiéis da Tua palavra, Senhor, para, Deus, espalhar o Teu amor pelo mundo, por onde nós passamos. Deus poderoso, nós oramos por esse evento, Senhor, esse pré-retiro que vai ter no dia 7. Esse programa é da juventude, por isso que nós incluímos esses pedidos, porque nós queremos ver a Tua glória se manifestar naquele momento, naquele lugar, Senhor, no dia 7 aqui na sede, Deus, com a reunião de muitos jovens. Nós queremos ver milagres, Senhor, acontecendo, nós implorando pela Tua graça, a Tua misericórdia, nós imploramos pelo Teu poder, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ter experiências diferentes, Senhor. Queremos ter novas vivências, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa tocar a vida desses jovens que vão chegar, que vão vir naquele dia. Deus Santo, jovens desviados, quem sabe, que decidiram, Senhor Jesus, abandonar a fé. Jovens, Senhor, que estão sofrendo, doentes, Senhor. Jovens que precisam do batismo do Espírito Santo. Nós oramos para que a Tua glória se manifesta, Senhor, naquele dia. Nós oramos, Senhor, para que a Tua glória se manifesta naquele dia, porque nós queremos ver algo novo da Tua parte. Nós queremos sentir algo novo da Tua parte. Nós queremos ver o mover do Teu Espírito. Nós queremos ver o mover do Teu Espírito. Nós queremos ver uma juventude, Senhor, movimentada pelo Teu Espírito. Uma juventude, Senhor, movimentada pelo Teu Espírito, uma juventude, Senhor, para quem o mundo, Senhor, a quem o mundo não pode, Senhor, tocar. Deus, uma juventude dedicada a Ti, Senhor, que abandona, Senhor, o mundo, que foge do pecado, uma juventude que se consagra totalmente a Ti, Senhor, é isso que nós queremos ver, e para isso nós queremos o Teu agir nas nossas vidas, todos, sem exceção, todos que vão chegar aqui na sede naquele dia, tenham uma experiência nova contigo. Eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei que o Senhor vai se manifestar. Por isso eu já te agradeço, nós te agradecemos pelo Teu agir, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos, Senhor, agora, Senhor, os líderes, Senhor, aqui da sede geral, Senhor. Glória a teu Senhor, nós te santo pedimos, nome, nós Senhor, necessitamos por da cada tua desses graça, líderes, Senhor, nós que o oramos Senhor pela nossa colocou na liderança, posição, Senhor. de Tua líder, graça, para Senhor Jesus, liderar essa sobre, Senhor juventude, Jesus, Senhor, os homens, ao Senhor Jesus, que o caminho, Senhor escolheu que é o certo, para dirigir Senhor, a a mostrar a sede, Senhor verdade, Jesus, a Senhor. juventude da sede. Deus, nós colocamos Deus, diante não de é ti, fácil, Senhor, irmão conduzir Luiz, uma Pai, juventude, irmão por Bruno isso que nós Beltrame, colocamos, Senhor, a nossa líder, liderança, da Senhor, juventude, o irmão renova Bruno, suas Senhor forças, Beltrame, Senhor, entre as renova, tuas mãos, Senhor, as Senhor, forças, a Senhor, vida, dele, Senhor, Senhor, também do só o nosso Senhor supervisor, sabe, irmão Senhor, Vinícius, o que ele Senhor, passa, a vida Senhor, do só o nosso Senhor superintendente, sabe, o pastor, Senhor, as o pastor dificuldades e as Adriano, que o batalhas, Senhor Senhor, possa que ele agir, enfrenta, Senhor, a vida do por pastor estar Leonardo na também, frente, Senhor, da juventude, o pastor da liderando, juventude, Senhor. que o Senhor Só o possa Senhor dar sabe os graça, ataques, dar Senhor, que ele graça, Senhor, a sofre, cada Senhor, um nós te deles, pedimos Senhor, no teu dê graça nome, a cada Senhor, um nós deles, Senhor, em colocamos, Senhor, ele nome na de tua Jesus presença, Cristo, Senhor, a que a sua tua esposa, irmã misericórdia Rebeca, se Senhor. manifesta, Toma Senhor, eles nas na tuas vida mãos, deles, Senhor, Senhor, que eles reveste sejam eles, Senhor, com teus instrumentos, anjos, continuam Senhor, derrama o teu sendo, Senhor, sangue, vasos, Senhor. instrumentos, Destrói, Senhor, Senhor, toda que o ação Senhor no mundo utiliza, espiritual contra a o vida Senhor deles. usa para Destrói, Senhor, as trabalhar na ações vida dos inimigos, jovens, Senhor. Pai, que eles venham Obrigado, estar, Senhor Senhor, Jesus, na diante vida da dos tua jovens, nós presença, sabemos, Senhor. Senhor, Deus, que eles venham o estar no quão centro da tua necessário, vontade, Senhor, Senhor no centro do Jesus, teu a querer, tua Pai. força, o teu Nós sustento na colocamos, vida deles, Senhor, também a vida, a tua Senhor, graça, do irmão Vinícius Lazari, Senhor, que é o para supervisor, continuar, Senhor, a Senhor, sua nessa esposa. posição que o Senhor guarda a nos vida colocou, dele, Senhor, Senhor, essa livra do mal, posição, Senhor, em que o Senhor nos Deus, colocou, renova, Deus, Senhor, as em tuas nome de forças, Senhor, Jesus, a tua fortifica os mente, seus Senhor, braços, guarda, Senhor, dos dardos do fortifica a sua inimigo, mente, Senhor. Senhor, a mente de Guarda, cada um Senhor, deles, das obras fortifica, do diabo, Senhor, Senhor, tudo o que o seu diabo corpo preparou físico, pra esta em semana nome contra de os Jesus teus Cristo, servos, Senhor. para que a honra Deus, e que o Senhor glória venha seja dada ao destruir, Deus Senhor, todo único, laço do o diabo, Deus poderoso, Senhor, todo laço do Senhor. inimigo, Senhor, Glória colocamos ao teu também, santo Senhor, o pastor nome, Adriano, Senhor, que tu está és na Deus frente, poderoso. Senhor. Deus A de glória toda, seja Senhor, a dada a ti, juventude porque o do Senhor, Ministério Deus Restauração, poderoso, Senhor, em é o nome de superintendente, Jesus Senhor. Cristo. Deus, A glória Deus, seja toma, Senhor, dada a vida ti, deles, Senhor, manifesta a tua Deus, graça, o fardo, Senhor, que o diabo, que eles Senhor, muitas sejam vezes, Senhor, dependentes, lança os eles são dardos, Senhor, na dependentes mente, de Senhor, ti, do pastor, Deus, Senhor. eles são Deus, que venha totalmente ser destruído, dependentes que de venha ser ti, Senhor, aniquilado, que o Senhor nos Deus sustente, todo, Senhor, sustenta, poder do Senhor, diabo, Senhor, todo, em Senhor, nome inimigo, de levante Jesus, do diabo, Senhor, que sustenta, venha ser Senhor, destruído, Senhor, em em nome nome de de Jesus, Jesus Senhor, Cristo. sustenta o teu Glória, servo, Senhor, glória ao todos os teu irmãos que nome, estão, Senhor, Senhor, do seu todos que estão lado, ajudando, Senhor, Senhor, todos os Deus, líderes, irmã, Senhor, que estão na secretaria, frente de Senhor, da batalha, sede. Senhor, Deus Deus guarda, poderoso, Senhor, guarda a Senhor, família, ajuda, Senhor, dos Senhor teus Jesus, servos, Senhor, a parte guarda a família, estratégica, Senhor, que Senhor também, com Jesus. certeza, Senhor, Ajuda, é atacada Senhor, pelo irmãos, a diabo, comunicação, Senhor. Deus Deus, que Santo. tudo, Senhor, Ajuda, venha Senhor ser para a glória Jesus, do teu irmãos da nome, música, Senhor. em Pai, que nome tudo de venha ser Jesus dirigido Cristo. por ti, Ajuda, Senhor, que não venha Senhor sair Jesus da tua Cristo, direção, a porque nós questão, sabemos, Senhor, administrativa, Deus, Senhor, que no financeiro momento, da Senhor, que um juventude. deles sair Em fora da tua nome de direção, Jesus Senhor, Cristo, toda a nós cremos juventude, em ti, Senhor, é temos afetada, Senhor. certeza Nós daquilo te que o Senhor pedimos, vai guia fazer. eles, Senhor, guarda, Em Senhor, nome as de suas Jesus emoções, Cristo. guarda a emoção das suas Aleluia, famílias, Senhor, guarda aleluia, eles para onde quer que aleluia, eles forem, aleluia. Senhor, que o Senhor Em venha nome de acompanhar, Jesus Senhor, Cristo, cada um glória deles, seja Senhor, nós te dada a ti, agradecemos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a teu santo nome. Nós vamos concluir. Glória a Deus, a glória de Deus está aqui. Sentimos a glória de Deus. Nós vamos encerrar com esse versículo que está no livro de Salmos 34, versículo 12 a 13, que diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos ficaram, como nós ficamos edificados pela palavra de Deus durante esse programa. E eu creio que Deus fez a sua obra, tudo que Ele queria falar, tudo que Ele queria ministrar na vida de cada um de vocês. E nós agradecemos muito a participação de cada irmão, cada irmã, e que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor se manifesta na vida de cada um de nós. Deus abençoe. Paz a todos. O
nosso lema é